Oi, gente! Tudo bem? Não, hoje é online, amiguinhos. Não. Desculpa o atraso, mas chegamos. Chegamos com tudo. Com tudo, com os dois pés no peito, assim, pra falar de um assunto difícil. Solta o tema, Digimar. O tema de hoje é engolir sapo da gastrite emocional. Ai, que delícia. Vocês engolem sapo, gente? Que eu acho que, como mulheres, nós sempre engolimos sapos. Todo mundo engole sapo um pouco. Você engole sapo, Liv? Pra caralho. Gostaria de menos, mas é quase uma habilidade. Quem conhece a Lívia fala, nah, não engole, não. Mas ela engole, gente. Eu sou muito boa de fazer cara de, tipo... Essa cara. Essa cara sua de sofrimento. É, então pera. Mas é uma cara tipo assim, claro. Por dentro eu queria que essa cabeça explodisse. Eu tô visualizando já, mas eu tô dizendo... Eu já ouvi, já teve pessoas na minha vida que disseram que eu tenho um olhar que, se fosse superpoder, certamente eu explodiria a cabeça. E é um olhar que a gente tem na família, assim, segundo o meu atual companheiro, a mãe tem esse mesmo olhar. E ela passou geneticamente. Cara, e você sabe que agora você falou isso, me veio uma frase de uma pessoa que falava assim pra mim, mas a gente engole o sapo pra gente arrotar champanhe em Paris. Tipo assim, incentivando o engole sapo. Que frase mais descabeçada Porra, do universo. mas veio assim, ó. Não, eu engulo sapo pra, em algum momento aleatório, que não tem absolutamente nada a ver, eu vomitar ele em cima de alguém que também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. No geral, eu acho que uma das coisas que acontece da gente engolir sapo, e aí vamos colocar, da gente não reconhecer uma raiva como um limite, é que quem vai se fuder no processo é alguém com quem a gente tem um relacionamento forte estabelecido. E que você sabe que se você tiver um surto em cima da pessoa, em que ela não vai te abandonar. Ela não vai te abandonar. Então, quem mais se lasca com o fato da gente engolir sapo, da gente não conseguir se posicionar? Primeiro é a gente mesmo, porque, né, a classicona lá do quem fica tomando veneno, quem vai morrer envenenado. E depois as pessoas que a gente mais ama. E é muito louco se a gente parar pra pensar, né? Que a gente guarda o nosso pior pra quem a gente ama, né? A gente dá o nosso melhor, muitas vezes, para pessoas absolutamente aleatórias, que não tem nenhuma importância. Vamos colocar isso num quadradinho, né? Todo mundo tem importância, na nossa vida, mas que não tem importância na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Então, o estranho da rua, que efetivamente não convive com você, não conhece você, recebe o seu melhor, sua simpatia, seu amor, sua paciência. E essas pessoas com quem você tem uma amiga que chama de colchão de amor, esse colchãozinho de amor, elas vão receber o pior que você tem, porque você sabe que elas não vão embora. E porque elas estão perto de você na hora que você deixa a máscara cair também, né? E eu acho que eu tenho uma relação muito esquisita com a raiva, assim. E eu acho que é bizarro pra mim ouvir você dizer que você engole sapo, porque a gente crescendo, eu era a que engoli choro. Inclusive, transformei muita raiva em choro. Muita raiva em choro. E você era a que explodia. Sim, mas é que você eu amo, então é diferente. O seu sapo eu não vai engolir. Se liga. Por favor, né? O seu não, eu engulo dos outros. E pra mim virou gastrite emocional total, né? Gastrite emocional no sentido, né, amplo da coisa. Obviamente, eu não tô falando da gastrite, né? Isso especificamente causou uma gastrite, gente. Alerta, não sou médica. Mas várias questões de saúde mental minhas têm uma relação muito profunda com a minha dificuldade de lidar com a raiva. Mas você sabe que tem uma pessoa que uma vez também falou pra mim, porque eu sempre tive questões de pele, né? E aí ela falou assim, você já parou pra pensar que a pele é o órgão do limite? O limite entre o interno e o externo. Por que será que você tem problema de pele desde pequena? Será que você tem alguma questão com limite? É genética também. Gente, eu odeio que as pessoas falem isso. Não acho inapropriado. Sou cheia de limites. É genética e eu vejo muito sentido no que ela tá falando também, que é tipo assim, caraca, é uma dificuldade real. E eu acho que também tem a ver com o fato da gente achar, de alguma maneira, que a gente
precisa, e aí não sei se é uma coisa feminina ou não, mas eu acredito que sim, com base nas vozes da minha cabeça, que a gente precisa tolerar tudo, a gente precisa ser paciente, a gente precisa compreender o outro. E tem aí também um fundinho de criação católica da cara a da tapa, vida, né? o sofrimento leva ao paraíso. O sofrimento, exato, toda essa Sim. coisa e aonde que isso nos leva? Porque a mim levou a um burnout, a vocês não sei, mas Meu, depressão e ansiedade crônica. Mas não só por isso, obviamente. Por mim. mas eu vejo Milhões de isso no outros meu motivos. caso como uma coisa assim muito grave, que é não conseguir colocar limite e também não conseguir colocar porque eu não sou capaz de reconhecer o meu próprio limite. Nossa, olha o rolê. Não consigo colocar porque eu não consigo reconhecer qual é o meu limite, porque eu fui ensinada que eu não tenho limites e que eu devo dar tudo que eu tenho. E ser compreensiva e ajudar e blá, 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 blá. O que não quer dizer que eu sempre tenha tido. Talvez vocês estejam me ouvindo falar isso pensando, filha da puta, cretina, mas você nunca fez porra nenhuma pra mim. Como você tá falando isso publicamente? Enfim, pode acontecer. Mas na minha cabeça eu tô tentando, saiba disso. Estamos dando tudo. Eu tô dando, pode ser que pra você seja uma impressão de tipo, ela não tá dando nada, mas no meu mundo interno eu sempre tenho que oferecer o meu máximo e ser muito compreensiva com o outro. E ontem à noite eu pensei assim, que dia que vai ser minha vez? E isso leva a um ponto um questionamento que eu trouxe para essa conversa sobre raiva, que é para que ela serve? Porque se a gente tem esses dois extremos, né? A gente engolir e internalizar e se envenenar, e a gente explodir na cara do outro sem elaborar aquilo também, sem pensar a respeito do que tá causando aquela raiva e tal. E o que tem no meio do caminho, né? Pra que ela serve se não é... Porque os dois jeitos, ela serve de uma certa forma para um adoecimento, ou um adoecimento interno, ou para um adoecimento de uma relação, né? Então, qual que é a forma saudável da gente lidar, porque é uma emoção natural, que tem funções biológicas e tal, né, evolutivas, mas hoje no mundo moderno, pra que ela serve? Eu acho que é pra gente não enlouquecer completamente. Como assim? Porque a gente começa a pirar. Você não coloca limite em nada, eventualmente você vai pirar. Você vai vir com questões mentais, como um burnout, uma depressão, uma ansiedade. Eu acho, inclusive, que até a ansiedade, que assim, a gente coloca de uma maneira demonizada essas coisas, né? Ai, a ansiedade, meu Deus, o meu sintoma, ou a própria raiva, uma coisa horrorosa. E eu acho que todas essas coisas estão a serviço. Então, você sabe usar de uma maneira sábia. Para mim, é o corpo comunicando algo importante. O problema é que a gente foi ensinado também a não sentir coisas. E aí a gente já mergulharia numa questão política e estrutural, que é uma sociedade que não sente, é uma sociedade que não reage. É uma sociedade que não questiona, é uma sociedade apática, é uma sociedade de cabeça baixa. E a raiva tira a gente desse lugar, Exatamente. Né? A raiva tira muita gente desse lugar de apatia. Até isso me lembrou de falar, muito... peraí. Isso me lembrou muito até de uma fala de um amigo muito querido meu, comunista, que fala que a gente só vai ter transformação de verdade na sociedade quando a gente estiver muito, muito no fundo do poço. Porque aí as pessoas vão estar com tanta raiva do tanto que elas estão tomando no nariz, que aí elas vão fazer alguma coisa. Porque, no geral, a gente... Comunista ou não, eu acho que é uma frase que a gente há de concordar. Me lembra também uma pessoa que uma vez me disse que a gente se movimenta muito quando a gente está enfesado. Você já viu? Quando que a gente faz um movimento muito forte na vida? Muitas vezes, seria lindo a gente romantizar e falar os seres humanos fazem coisas na vida maravilhosas, né, naquele movimento de inspiração. Mas se a gente for olhar... Muitas vezes os movimentos vêm de um lugar de estar enfesado, de estar no limite, de falar, eu não aguento mais essa bosta. Aí eu faço alguma coisa. Então, eu acho que a gente já mapeou duas funções importantes. Move. A raiva move a gente. Gostaram desse? Aguardei meu show. A raiva coloca a gente em movimento e a raiva estabelece limites, né? Exato. Tem duas coisas importantes. O ponto eu acho que... E aí, assim, também... É a gente aprender a comunicar essa raiva. É isso, eu acho que é o desafio, assim, mais sério de todos. Não, e aí eu acho que para comunicar, você precisa
ter a capacidade de reconhecer o sentimento em você. Que já é um negócio difícil, especialmente assim, igual você falou, a gente tem essa coisa de não querer sentir certos sentimentos. Então, quando eu falo por mim, assim, se eu me pego sentindo raiva de uma determinada situação, muitas vezes eu paro e penso assim, nossa, mas Marina, deixa de ser mesquinha. Por que você tá com raiva disso? Você diminui eu diminuo a minha reação imediata é colocar num lugar de não, você não pode sentir isso. Então, mas não aí é de vou te acolher e fazer uma tentar pergunta, entender. é assim, quando você tá sentindo feliz, você não fala pra você, mas porque você tá sentindo feliz, sente menos felicidade. Lívia, você tá me subestimando. Eu falo. Não, é porque daí você já tá ligando que a felicidade pode acabar. Mas se você pensar no sentimento em si... Não, mas quando eu tô assim, plenamente feliz, nesses pequenos momentos de graça, que eu até falei no outro episódio, que você tá assim, caraca, velho, que delícia existir nesse momento. E, nesses momentos, não. Sim. Não tenho. Às vezes, depois do momento, eu falo, caramba, por que eu tava tão feliz? Você quer resgatar aquele sentimento. Mas não porque você acha que ele é um sentimento de bosta que você tem que diminuir, mas porque você quer voltar para aquele lugar. Então, eu acho que existe uma supervalorização. É como se eles fossem duas coisas separadas. Mas se a gente pensar, eu acredito que tudo está a nosso serviço. Então, eu não posso ter uma sociedade em que eu supervalorizo estados de felicidade e eu negligencio completamente estados em que eu tô de desconforto, em que eu tô triste, em que eu tô com raiva, em que eu tô experimentando outros sentimentos, porque uma coisa anula a outra. Eu não vou viver eternamente no estado de felicidade, eu não vou viver eternamente no estado de raiva ou de tristeza. Eu preciso de todas as coisas. Sim. Eu li Sociedade do Cansaço semana passada e ele fala exatamente de que a gente vive numa sociedade hoje que o nosso adoecimento não é pelo excesso de negativismo. Não é porque hoje existe uma sociedade em que alguém está mandando e você está fazendo coisas que você não quer, isso gera um conflito interno, que seria o adoecimento da sociedade anterior à nossa. A gente vive um adoecimento por excesso de positividade. Sim. Sim, e até é algo que eu acho que nós duas buscamos muito, né? Agora, eu mais recentemente, mas você há mais tempo tendo uma certa vida pública nas redes sociais, de tentar mostrar que a gente não é comercial de margarina. Não é. Né? Porque isso é muito facilmente engolido pelas pessoas como comercial de margarina. Pelo simples fato de que, gente, ninguém que tá chorando no banheiro vai postar uma foto, um vídeo agora disso. Agora tem. Entendeu? Porque você não quer, sabe? É um momento muito íntimo, é um momento seu, que você não tá bem, você não vai colocar isso nas redes sociais. E você colocar também, acho que, tipo assim... as pessoas nem gostam também de assistir, entendeu? Então, obviamente... E a gente quer ver coisinha joinha, né? Bacaninha, gente. A gente quer ver filhotinho que dá prazerzinho, né? Dá aquela injeçãozinha gostosa. O problema é a gente prazer. viver uma loucura da gente achar que aquilo que a gente está assistindo é real. Você sabe que eu estava conversando com um amigo na semana passada e ele estava falando sobre isso, que a grande questão das redes sociais, o que elas trouxeram é que antes nossa comparação... Nossa, uma coisa vermelha lá no morro. A nossa comparação era com uma pequena parte da sociedade. Uma pessoa. Diferente. Vocês não vão ver. Imaginem. Mas era com uma pequena parte. Então, por exemplo, eu moro aqui em Piquete. Quem são as pessoas com quem eu convivo? Quem eu vejo? Então, tudo na minha vida era comparado com essa comunidadezinha. Então, eu vivi a partir dessa perspectiva. A chegada das redes sociais faz com que a gente passe a se comparar com o mundo inteiro. E se comparar de um jeito em que a gente só vê a parte boa da vida das pessoas. Quando você está falando de uma comunidade pequenininha, você também vai ter o momento em que você reconhece a raiva do outro, a tristeza do outro, a dor do outro, o luto do outro. Você vai viver tudo isso, mesclado com os momentos de alegria. Quando a gente vai para esse macro de exposição, por mais que você seja muito bom em alguma coisa que você faz, sempre vai ter alguém que é muito melhor que você, porque você está se comparando com as pessoas do mundo inteiro e com o melhor dessas pessoas. Sim. Não tem como que a gente não pirar um golinho. Sim, e acho que isso liga muito com o assunto da raiva, porque isso gera muita raiva na gente. Então a gente se ressente e a gente fica com raiva daquela pessoa que é melhor. Porque, porra, você tá trabalhando tanto, você tá se esforçando pra caceta.
E aí você entra no Instagram e fala, meu Deus, eu ainda tenho tudo isso aqui que eu não fiz. Não, você fica com raiva dessas pessoas, você fica com raiva de você mesmo, você fica com raiva do lugar que você tá inserido, você fica com... Porque você tá olhando pra esse mundo macro. E se você começar a refletir, problematizar, você começa a ficar com raiva desse sistema. Isso é certo, continue. Então, e aí você tá direcionando adequadamente a sua A raiva. sua raiva. Finalmente foi o endereço certo. Pois é, mas o que acontece com mais frequência, mais superficialmente é hater. Hater. Entendeu? Então você vai lá e faz um comentário maldosinho lá pra aquela pessoa, porque você tá morrendo de raiva, porque você queria ser como ela, ou ter o que ela tem, ou você tentou pra caralho e não conseguiu chegar naquele lugar. Enfim, você direciona, você vomita o sapo na cara daquela pessoa, eu acho entendeu? sempre bizarro, assim, essa coisa da raiva nas redes sociais é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque, pra mim, a rede social, eu sempre tratei as minhas redes sociais como uma extensão da minha realidade. Eu não vou falar na minha rede social algo que eu não diria pessoalmente pra ninguém. Eu não vou te mandar algo que eu não te mandaria pessoalmente, que eu não te mostraria pessoalmente. Acho por isso, inclusive, que muitas vezes eu encontro com as pessoas e as pessoas falam, meu Deus, você é igualzinha, né? Você é nas redes, eu falo, ai, mas eu ia ser como? De que jeito? Ia ser outra pessoa? Mas eu acho que sim. Existe um espaço nas redes sociais em que as pessoas acham que elas podem ser ou só o melhor ou só o pior delas. O rascunho do capeta que ela não entrega pra ninguém, ela acha que aquele espaço ali ela pode fazer. Principalmente quando ela é protegida pelo anonimato, né? Exatamente. Ela vai lá e fala o que ela bem tem. Eu sempre fico muito chocada, porque eu penso, cara, você falaria isso na cara dessa pessoa? Nunca. Você falaria 99%. isso? Não. Vou até colocar o anexo. É uma coisa que tá me deixando com muita raiva nesse momento. Foguinho e coraçãozinho no story. Juro, se a pessoa soubesse o que ela ativa em mim, cada vez que ela manda um coração no meu story, ela não andaria na mesma rua que eu. Você tá falando de pessoas do sexo masculino. Pessoas do sexo masculino. Marina, isso me dá uma raiva. Não é uma coisa nem normal, gente. Mas é por quê? Porque como eu tenho essa relação com as redes sociais, em que pra mim ela é uma extensão do meu comportamento natural, eu fico pensando que é tipo um assoviar pra mim na rua. É isso. Você me manda um foguinho, você tá falando o quê pra mim? É gostosa? Você vai falar é gostosa pra mim na rua? Experimenta falar. Experimenta. Não fala, né? Então, isso é uma coisa que me irrita. E não tem muita coisa que eu possa fazer com essa raiva. Eu acho que... Eu também não mando uma... Não, eu acho que entra no lugar do limite, talvez, né? De você colocar um limite do que você posta, por exemplo, pra tentar... Apesar de que nós sabemos que você pode postar... Nossa, eu postei uma foto de zoeira, gente. Outro dia. Não, e aí, ó... Muito feia. Agora eu vou te trucar. Feia. E eu recebi linda, me passa seu telefone. Não, falei, e aí eu vou te trucar. Amigo! Não é nossa responsabilidade. Sim, sim. Não mas eu tô falando assim, como você poderia usar essa raiva de um jeito produtivo? Tô tentando pensar o que seria útil de fazer com essa raiva. Mas pra mim é só um reconhecimento. Pra mim, o que eu faço com essa raiva? Eu reconheço que isso pra mim é um limite, eu sinto como um espaço pessoal invadido, não gosto, não respondo, não reajo. Isso é o que as pessoas têm de mim, entendeu? Então, a pessoa fica ali, eu fico aqui. Mas você consegue não ficar ruminando aquilo? Consigo. É uma coisa que, tipo assim, você sente aquela raivinha e... que acontece diariamente. Então, assim, todo dia... Gostosa. Porque eu sou... Gente, por favor. Nem gostosona. Dá licença. Diariamente as pessoas me amam. Não é fácil, gente. Não é fácil ser gostosa. Não é isso que não é fácil. Não é fácil conviver com a Lívia. Não é fácil ser mulher, gente. Isso também. Então, diariamente você vai ter uma pessoa mandando um coraçãozinho, um foguinho, um caralho a quatro nas suas redes? Vai. Me dá raiva? Dá, porque eu sinto como uma invasão de limite. Vou fazer o que com isso? Reconhecer que isso pra mim é um limite. E não dá corda. E não dou corda. E aí eu acho que a outra coisa é, talvez com relação à raiva de como lidar, e que pra mim é difícil, é eu não me importar com o que o outro vai sentir. Porque na loucura das minhas capacidades como ser humano, me foi vendida a ideia de que além de gerenciar os meus próprios sentimentos, eu preciso dar conta de gerenciar o sentimento alheio. Sim, e isso entra numa outra questão legal, que é a quem serve a gente engolir a nossa raiva. Sim. Ou, e aí, de novo, voz na minha cabeça, da minha cabeça, ou nós mulheres, a gente
achar que a gente precisa fazer gestão emocional de outras pessoas. Isso é uma forma de a quem serve, a quem serve. Exato. A todas as outras pessoas que você está gerenciando emocionalmente. Exatamente. Só que gerenciar as nossas próprias emoções já é um rolê do caralho. Não dá pra gente gerenciar as nossas emoções e mais a emoção dos amiguinhos. Sim. É impossível. Então, eu acho que uma das coisas da raiva é a raiva chega como um limite, assim como a ansiedade também, pra mim, não é algo nocivo. A ansiedade, pra mim, é um alerta do meu corpo de, querida, Sim. volta. Então, mas é que existe ansiedade boa e existe ansiedade fora de controle, né, Lívia? Sim. Então, por exemplo, a própria raiva, do meu ponto de vista, já aconteceu muito, ela pode gerar uma ansiedade fora de controle, no sentido de que você tenta controlar todas as variáveis do ambiente para impedir que qualquer pessoa sinta raiva. Porque você não quer ter que fazer esse gerenciamento. Então, melhor eu fingir de cabrinha de boa do que Exatamente. eu me posicionar e ter que lidar com todo mundo com cara de cu pra mim. Exatamente. E isso, assim, nós viemos de uma família de temperamentos fortes, como nós duas somos extremamente cabeça quente. Eu não, como vocês podem ver. Então, assim, isso é uma situação que eu acho que nós duas já vivemos muito. Sim. Muito. Sim. De falar assim, não, pera, como que eu vou... Tipo assim, quem que vai sentar perto de quem? Pisando em ovinhos pra Entendeu? ninguém se estressar. Ai, o que eu vou fazer de comida pra ninguém ficar desconfortável? Pra ninguém ficar com raiva porque não gosta disso aqui. Pra tal pessoa não conversar com essa outra pessoa que eu sei que irrita ela. Entendeu? Então você vai fazendo todo esse gerenciamento de emoções de pessoas adultas. Da raiva alheia. É importante a gente falar isso, né? Não é um gerenciamento da emoção de crianças de 3 anos de idade. É um gerenciamento de adultos. Sim. Porque a gente... E aí eu lembro que eu li um livro bem bizarrinho, meio místico, com uma amiga minha. E o que ficou daquele livro, eu nem terminei. Mas ele me foi útil nisso. Ele falava sobre agressividade. E depois... Agora me fez a associação que o Han também traz na Sociedade do Cansaço uma fala sobre agressividade. Mas a agressividade também como um serviço humano da gente mostrar os dentinhos antes que o limite seja ultrapassado. Pra mim, eu acho que a raiva já é do tipo assim, pisou na linha amarela. Tem certeza? Antes de pisar na linha amarela, a gente já vai sentindo aproximação. E a gente tem a opção de mostrar os dentinhos, de falar pra pessoa, aqui não. Só que como a gente vive essa sociedade positivista, mostrar os dentinhos não é bem visto. Então sempre tem alguém pisando na nossa linha e a gente certamente também está sempre pisando na linha de alguém e talvez seja um transe coletivo em que ninguém está vendo essas linhas serem pisadas, porque não tem dentinho mostrado antes. Ninguém avisa, sai de cima da minha linha, você está se aproximando de uma linha para mim, sai. Aqui não. Porque a gente não quer desagradar as outras pessoas, porque nós somos a gente dos unicórnios. E a gente só abre a nossa raiva para aquelas pessoas que já estão dentro do nosso círculo, que a gente falou antes. Você fica guardando as raivinhas que você pega dessas pessoas. Não mostra o dentinho pra ninguém. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Sim. Porque no ambiente de trabalho, a agressividade, especialmente nas mulheres, é muito mal vista. Muito mal vista. Então, assim, você guarda aquilo. Aí, quando o seu irmão, quando sua mãe... Lucas, te amo. Ou quando... foi só um exemplo, nada a ver, gente. Não tem nenhum paralelo com a realidade. Ou seu companheiro ou companheira faz uma coisa tosca, mas que te dá aquela irritaçãozinha, mas que não é pra causar nada... Você vem e... É assim, um monte de joga gente aos pés dele. Pisou na salinha o dia inteiro. Tem gente que entrou no campo, passa ali e vai embora, e vai indo. E você vai juntando Mas aí ela é seu chefe, então você não pode falar nada. E aí, pode, na verdade. Esse que é o ponto. É como que a gente fala, como que a gente comunica. Eu ontem tive uma situação em que... E aí eu sei exatamente quem foi que passou da linha e por que eu escolhi deixar passar da linha e eu vomitei na minha filha mais velha. E quando eu comecei eu falei, isso não é pra ela. Essa raiva não é dela. Mas estava ali e a gente faz isso. Com filhos. Boboiou, né? Boboiou. Você gosta de mim? Se lascou. Vai ser em você mesmo que eu vou soltar. E assim, é tão injusto, né? Injusto com a gente, injusto com o outro. E eu tenho tentado mostrar mais os meus dentinhos
lindos, cuidados por Carolina Pedrosa. Vou pôr o aparelho, Carol, calma. Mas é muito difícil pra mim, porque volta no que a gente falou no último episódio, lá no finalzinho. O meu desejo de ser amada, de ser bem vista, de ser uma pessoa agradável, de tornar a vida de todo mundo mais fácil, é um desejo que foi internalizado muito jovem. Então, o tempo todo eu tenho que estar num estado de presença muito grande pra conseguir mostrar meus dentes, antes da pessoa pisar na minha linha. Isso é uma questão muito forte pra mim, porque eu acho que o contexto em que a gente cresceu, e né, a família tem um papel tão crítico, né? Não só como a gente sente a raiva, mas como a gente reage a ela. Sim. No ambiente que a gente cresceu, eu acho que eu fiquei meio... Por ter cercado de pessoas de temperamentos fortes e ser a caçula, eu sentia muito que eu tinha que me retrair pra evitar uma explosão a qualquer momento. E eu acho que muita gente se identifica com isso. Muita gente viveu isso na família, né? Então, eu me ensinei muito a reprimir a minha raiva e a evitar ao máximo a raiva no outro. Então, eu tenho muita dificuldade de aceitar que alguém fique com raiva de mim. Muita dificuldade. Querendo gerenciar a emoção do Então, ninguém. assim, isso irrita muitas pessoas. Porque, por exemplo, tem muita gente que, às vezes, talvez até tenha uma relação melhor com a raiva e saiba dizer, tipo, nossa, eu fiquei com raiva da Marina. Vou ali tomar um ar. Porque é desproporcional, é desnecessário, vou ali processar, entender, depois a gente conversa. Mas eu não consigo, tipo, eu fico assim, mas, por favor, me desculpa, Vamos ser não foi nada, vamos ser amigos. E eu fico querendo resolver a qualquer custo aquela situação. E às vezes não tem solução. Ou se tem solução, a solução precisa de um nível de processamento que naquele estado emocional eu não sou capaz de fazer. Nem você e nem a pessoa. A pessoa vai precisar de um espaço maior para lidar com aquilo. E eu acho que resolutivas e essa coisa de tudo tem que estar bem o tempo todo. Então tem a questão familiar, mas eu acho que a gente precisa trazer essa questão da sociedade, dessa sociedade dos unicórnios, da sociedade de todo mundo feliz. Então eu não posso estar num lugar em que as pessoas estejam ativadas e que, cara, por que não? E eu acho, inclusive, que o fato da gente não lidar com a raiva é o que nos torna violentos. Agressivos num nível... então eu acho que se a gente fosse imaginar uma linha, né? A linha tá aqui. A agressividade, que é o meu dentinho mostrado, ele tá antes da linha. A violência vem quando eu passei da linha. Então, o fato da gente ser essa sociedade é uma coisa extrema. Então, se eu não posso ter esses sentimentos, a hora que eles vêm numa proporção em que eu vou acabar num estado de violência. Pode ser uma violência verbal, que é o meu método, aprovado em 10 em cada 10 países. Uma violência verbal, aí eu falo muita bosta. Somos boas nisso, sou gente. Sou muito boa, mas é diferente quando eu falo muita bosta para adultos. Quando a última vez que eu tive um ataque de raiva, eu falei para minha irmã, meu cunhado, minha mãe, meu pai, cheguei e falei, eu não estou num estado em posse das minhas palavras, vai sair feio, vai sair ruim. Você segura as pontas aí que vai sair, porque eu tava no auge da minha raiva. Então, foi horrível. Então, uma violência verbal enorme. Vai sair pros meus filhos, coisas que eu falo, e depois eu falo, meu Deus, que absurdo o que eu falei, isso é um absurdo. E tem gente que vai trabalhar num lugar de violência física. Que talvez seja até o próximo passo, digamos assim, né? Que quando a pessoa não consegue nem expressar verbalmente aquilo, ela só consegue expressar fisicamente. Então ela pode agredir coisas, tem gente que joga coisas, arremessa coisas, quebra coisas, ela pode agredir a si mesma. Sim. Tem gente que se mutila, ter uma autoviolência. Gente, sou eu me automutilo com os dedinhos. E tem gente que vai expandir a violência para outras pessoas, muitas vezes pessoas também, de novo, que não necessariamente são as pessoas que pisaram na sua linha. Então, eu acho que a gente começar a olhar, o que eu diria, para mim, hoje, o que faz sentido, e lembrando sempre que a gente pode se contradizer, mas hoje, na minha vivência, nesse momento, ser capaz de reconhecer a minha raiva, entender que minha raiva tem a ver comigo, não com os outros, independente do que o outro tenha feito. A minha raiva é uma coisa que diz respeito a mim, a minha vida, aos meus limites, aos meus valores, e quando eu tô interagindo com o outro, eu tô chocando dois mundos, então, ok, mas eu preciso olhar, não a partir do outro, que eu acho que é uma coisa que a gente faz muito também. Sim.
É pegar o meu sentimento e achar que o outro tem uma responsabilidade sobre aquilo que eu tô sentindo. Mesmo que o outro tenha feito 1 milhão de coisas, o que eu tô sentindo diz respeito a mim. Então, olhar a partir desse lugar, que é um lugar, assim, maduro de autorresponsabilidade, eu acho que não quer dizer que seja fácil. Pelo contrário. E é também, assim, se perguntar o que aquilo quer dizer. Sim. O que isso representa? De onde que vem isso aqui? Eu gosto, uma palavra forte, mas às vezes me divirto fazendo isso. Quando eu consigo perceber alguma coisa em mim, eu fico assim, mas peraí, eu tava bem até 10 minutos. Do que eu tô aconteceu? Com raiva? Do que eu tô? Tô sentindo a minha raiva. Eu sinto aqui a minha raiva. Sim, depois eu aqui, ó. Aqui, ó. O meu é aqui, ó. Tá, inclusive, Carol, tô precisando pôr botox, cara, porque tá braba a coisa. O meu é aqui, eu sinto no quadril também, mas no maxilar eu sinto muito forte. Você sabe que eu tive uma conversa interessante, que eu tava conversando com a mãe sobre essa questão, né? Falei pra ela que ia ser o tema do podcast e tal. E aí a gente tava pensando, e cara, como que a gente desenvolve isso na família, né? Desenvolve essas ferramentas e, cara, não é eficiente a forma como a gente lida muitas vezes, né? Então, por exemplo, essa coisa de partir para violência, partir para agressividade, eu até pesquisando, tipo assim, tem pesquisa que mostra que fazer isso não alivia a sua raiva. Sim. Piora a sua raiva. Aí vamos voltar naquele lugar comum, quase já essa altura do campeonato, que é o que alivia a raiva de verdade? É fazer exercício de respiração, é fazer movimentos leves, correr até. Tinha uma pesquisa que eu li que falava que correr não foi, tipo, uma das pesquisas testou e correr não foi um bom mecanismo. Porque tem muita gente que eu perguntei que me falou, eu corro pra transpirar a raiva. Porque correr te acelera. Porque te acelera. Então, na verdade, o que você precisa é de uma desativação do seu sistema nervoso. Eu agora, com muita consciência disso, eu adoro correr, né? Mas eu caminho igual uma pamonha. Eu acho que quem passa por mim pensa, meu Deus, se mova. Eu pensaria isso. Anda lá! Porque eu vou assim, bem devagar. E aí, pra matar minha sede de ganhar essa energia que eu gosto também, eu desço correndo. Mas para lidar, e é muito louco isso do desacelerar, porque, por exemplo, às vezes, para mim eu tô bem. Eu não tô no estado de presença corporal, o corpo é demais, cara. Eu não tô no estado de presença corporal para perceber minha raiva. Aí eu vou caminhar. No meio da caminhada eu começo a chorar. Do nada, assim. Nossa, já teve vez lá nos marinhos. Graças a Deus que eu caminho aqui no meio do mato. Quem vê eu chorando também. Cobra, uns cachorros aleatórios, passarinhos, coelho que a menina cria ali. Porque às vezes eu tô tipo assim. Lívia já teve vez. Se você um dia for fazer uma caminhada ali na Estrada dos Marins e ver uma pessoa ajoelhada em posição fetal, sou eu. Tipo assim, acabada ali, querendo abraçar um cachorrinho aleatório. Às vezes abraçando meu pastor alemão que tá comigo. É isso, mas só que é super interessante, porque eu não acordo percebendo esse estado. Pra mim, eu acordei e eu tô legalize, tô linda. Quando eu começo, é caminhada. Eu nunca choro na corrida. Corrida é boa pra eu criar texto, mas não é esse assunto. A caminhada me coloca nesse lugar, e aí quando eu vejo, eu tô chorando, e aí eu começo mas por que eu tô assim? Mas o que aconteceu? E eu acho que esse é o ponto, até do podcast, é questionar, e usar o corpo, essa vai ser a minha resposta final. Como que eu tenho tentado lidar com a minha raiva. Usando o meu corpo como um mapa de mim mesma. Um termômetro. Um termômetro. Então, peraí, o que o meu corpo tá falando pra mim? E aí eu tento observar fisicamente. Então, agora, enquanto eu falo, eu sinto tensão no meu maxilar. Eu sei que existe raiva no meu corpo hoje, porque isso aqui em mim tá, tipo assim... Mas eu só fui sentir isso depois que eu comecei a fazer yoga. Olha que louca, não tinha essa consciência. Mas não é que você começou a sentir, né? Você começou a ter consciência Ter consciência? Mesmo. Eu já sentia milhares, imagina. Mas consciência corporal. Só fui ter consciência corporal de perceber isso aqui. Eu sei que hoje eu vou chorar, porque eu sinto peso na região dos meus olhos. Então, eu sei que dentro de mim hoje tem raiva, tem tristeza, mas eu também sinto outras coisas. Então, a gente tá presente... Maluco esse negócio, né? Como ser humano. Mas eu consigo sentir fisicamente. A minha raiva tá aqui, a minha tristeza tá aqui, eu sei que meu olho tá pesado, mas eu também sinto movimento no meu pé, eu sei que eu tô alegre, eu sei que eu tô disposta. Então, pra mim hoje, o meu corpo é um mapa, e a segunda coisa é questionar, o que você quer dizer com isso? Da onde veio isso? E sabe o que eu tava... Essa outra coisa que eu tava conversando com a mãe sobre isso, é que como a nossa família
tem uma relação tão íntima com a raiva, Bestes. eu acho que a gente desenvolveu uma habilidade muito forte, o que inclusive se aplicou para aquele dia que você, né, chegou lá com vários desabafos para fazer, de enxergar além da raiva. Sim. Porque como a gente tem pessoas muito explosivas na família, se você não cria uma casca, você não sobrevive. Então a gente acha que criou um pouco essa casca de, tipo assim, essa pessoa tá explodindo, mas não é sobre mim. E a gente até... Essa é a sacada master. E até a gente olha pra pessoa e a gente sente pena. Compaixão, não é pena. Compaixão. A gente Que você sente fala, compaixão pela dor do outro. Quanta dor tem por trás dessa explosão. Exato. A vontade, porque lembra até no começo, lá quando a gente tava começando no podcast, que eu falei que eu queria nomear o podcast Amiga Me Dá um Abraço. Porque é isso, gente. Eu vejo uma mulher enraivecida, com ódio, com uma Karen, né, brigando na fila do supermercado, não sei o quê. Eu olho pra ela e vejo tanta dor, tanta raiva reprimida ao longo da vida. Tanto limite ultrapassado. Tanto limite ultrapassado. Eu também vejo isso. Eu olho pra pessoa e só penso assim, amiga, você precisa muito de um conforto, sabe? De um espaço pra você sentir a sua dor e respeitar a sua dor. Mas é muito difícil porque quando a gente não tá nesse espaço de consciência, a gente acha que o que o outro fala tem alguma coisa a ver com a gente. E é muito bizarro, porque também na nossa sociedade de unicórnios, a gente também é muito autocentrado. Então a gente acha que tudo tem a ver com a gente, quando na verdade nada tem a ver com a gente, ou quase nada. Quase nada. É assim, é desse tamaninho que tem a ver com a gente e desse tamanhão que não tem. Então quando o outro tá falando, ele tá falando a partir da... mas o outro tá falando de uma coisa que eu fiz e lá. Ainda assim... Ele tá falando dele, ele tá falando das dores dele, dos sentimentos dele. E se a gente vai para esse lugar, fica mais fácil também lidar com aquilo que o outro traz. E também fica mais fácil da gente comunicar os nossos limites, da gente mostrar os nossos dentinhos, deixando claro que aquele limite tem a ver comigo. Comigo, não tem a ver com você. Se eu tô mostrando meu dentinho pra você aqui, então, voltar na minha história que me irrita hoje, que é likezinho de Instagram, foguinho de Instagram. O meu dentinho que eu mostro não tem a ver com o outro. Então, às vezes, pro outro, isso é até uma coisa fofa, alegre que a pessoa tá fazendo, pra pessoa é um elogio. Falei que você é um coração, adorei. Então, esse limite tem a ver comigo. O incômodo é meu. Então, acho que também é importante a gente ter essa consciência, entendeu? Sim. E eu acho interessante quando você fala mostrar os dentinhos, que a gente entenda mostrar os dentinhos não necessariamente como uma agressão a outra pessoa. Sim. É uma defesa sua, que é diferente. É uma comunicação de, cara, isso aqui eu não gosto. E tem maneiras de comunicar isso. Isso eu não gosto, isso se aproxima de um limite meu e eu gostaria que isso não se repetisse. A gente pode fazer um acordo para que isso não aconteça? Ou no trabalho isso aqui é fundamental. Como que a gente pode organizar isso aqui para que não chegue nesse limite que é importante para mim? O que assim, falando assim, parece, né? Super easy fácil, peasy, mas não é. Reconheço que não é. Mas são coisas que vale a pena a gente olhar, né? Eu acho que a gente, o fato de eu ter trazido isso lá no começo do podcast, olha que maluquice, quando a gente falou desse tema, eu nem lembrei disso. Mas o fato de eu ter trazido isso tem muito a ver, assim, do lugar em que nós duas estamos, né, na nossa vida, de sentir o tanto de motivo que a gente, como mulher, tem pra sentir raiva dentro dessa estrutura e o quanto que não nos é permitido expressar essa raiva e colocar os nossos limites e dizer em alto e bom som, isso não é legal, eu não quero isso aqui, entendeu? Tudo é muito mais... Assim, claro, de novo, é nossa percepção como mulheres, mas existem estudos, tá? Eu pesquisei até, porque tem muita gente que fala assim, não sei se fica generalizando. Fui pesquisar, tem estudo científico dizendo que mulheres que expressam sua raiva de forma assertiva são vistas como... Violentas. Histéricas. Histéricas violentas. É a palavra. Homens que expressam sua raiva de forma assertiva são vistos como... Assertivos, óbvio. Assertivos, seguros de si. Então, não é voz na minha cabeça, tá? Existem nossa, eu comecei aí. Que mostram isso. Eu acho que a gente já tá perto de encerrar. Já. Eu quero dar uma dica pra você que não tá sentindo raiva. Fique com raiva. Se você não tá sentindo raiva, eu recomendo que você hoje compre o Mito da Beleza, que eu comecei. Você pode ler 2 pra sentir raiva. Tô ótimo, quero sentir raiva. Lê a Sociedade do Cansaço e depois lê o Mito da Beleza ou vice-versa e
Aproveite. Ah, não, cara, de verdade. Se você não sente nenhuma raiva, você tá de olho fechado. Você tá vivendo errado. Não, Você tá você tá vivendo vivendo em outro mundo, porque não é nesse. Não, tá vivendo na sociedade dos unicórnios. É, pode ser isso. Tá vivendo na sociedade dos unicórnios. Então, assim, saia da sociedade dos É, unicórnios. olhe, Leia. olhe pro lado, É. coleguinha. Porque se a sua vida tá maravilhosa nesse ponto, de você não sentir raiva de nada. Mas o mito da beleza, sim, forra o estômago. Você fica lendo essas coisas ali. Aí eu Ultimamente eu tô assim, minha última coisa que eu fiz foi maratonar Anne with an E, que é tipo a minha série para me sentir feliz. E ainda assim, os 2 primeiros episódios eu só chorei. Eu tô me permitindo. Só chorei. Na verdade, eu tô no momento de busca da minha lucidez. E aí, dentro da minha lucidez, eu vou ter que lidar com as Lidar raivas com as todas. loucuras Ué. tudo. Então, chega aí. Tô no momento pra isso. Enrolei pra ler esse, porque eu já sabia que esse ia potencializar bastante a minha raiva com relação ao que é feito do corpo feminino, ou do que nos é exigido. E aí, a gente tá falando de um livro de pesquisa também. Então, assim, é de doer, mas... Eu acho que então, pra encerrar o episódio, qual a nossa mensagem final com todas essas coisas aradas que nós falamos? Sintam raiva. Sintam raiva, reconheçam a sua raiva. Anger is an energy. Anger is an energy. An energy. Energy. Desculpa, o inglês dela é melhor que o meu, gente. Anger is an energy. Vamos usar essa energia para... Você não falou na música. Anger is an energy. Tá vendo? É diferente. Ah, é verdade. Use essa energia para olhar para o que você precisa mudar. Usa essa energia pra fazer assim, ó. E não deixar mais ninguém pisar na sua linha. Pegou? Isso aí. É isso. Beijos. Até mais.